Boa noite, galera. Boa noite a todos. Agora são 11h44 da noite. Bora falar, né, da rodada de hoje. Sport 1, Ceará 1, Fortaleza 0, Vasco 2, que é o foco aqui do canal no dia de hoje, né? Mas também alguns outros jogos aí, resultados que foram bons pro Bahia, vamos dizer por assim, né? Mas o Fortaleza é bizarro, né? E, cara, eu vou começar com Fortaleza, tá? Vou começar com Fortaleza porque foi o jogo mais importante, digamos assim, o jogo que valia mais alguma coisa, o jogo que valia a vida do Fortaleza no campeonato. Depois teve uma briga no final do jogo aí, o Fortaleza perdeu 2-0, teve uma briga no final do jogo. Cara, não vai adiantar vocês brigarem, não vai adiantar vocês espernearem, não vai adiantar vocês tentar criar um tumulto agora. Porque a situação do Fortaleza no campeonato tá tão complicada assim por culpa de vocês, por culpa da campanha patética que vocês fizeram durante todo o campeonato. Não vai adiantar agora vocês brigarem com o juiz, agora teve até jogador expulso e agora tem que ver na súmula depois. Depois do jogo, o jogo acabou. Inacreditável, o jogo acabou. Cartão vermelho. Tem que ver na súmula depois. Cara, adianta de quê, sinceramente? Adianta de quê? Depois de uma campanha patética que vocês fizeram pro Fortaleza. E eu estou cravando. Eu estou cravando aqui agora. O Fortaleza está rebaixado para a Série B de 2026. Estou cravando. Tem 24 pontos. Vai pegar o Flamengo agora, vai pegar o Cruzeiro. Eu inverti a ordem, né? Primeiro é o Cruzeiro, depois o Flamengo. Tanto faz também. O Fortaleza tem 11 partidas para acabar o campeonato. Só que dessas 11, você desconta 2, que é contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. Ou seja, 9 partidas. Sabe quantos pontos o Fortaleza precisa fazer em 9 jogos? 21. Ou seja, de 27 pontos, o Fortaleza tem que fazer 21. Vocês acham que vai acontecer? Não vai acontecer. Pega o Cruzeiro fora, que em casa tem até... O Cruzeiro em casa não tem tido bons resultados, mas é o Cruzeiro, o terceiro colocado do campeonato. Tava empatando com o Atlético Mineiro, então a gente tava vendo, não sei se venceu ou se empatou. Vou até conferir com vocês aqui agora. Ó, o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro. Então assim, cara, vai pegar o Cruzeiro, vai pegar o Flamengo, não vai vencer. Então na prática, são 9 jogos. 27 pontos, tem que fazer 21. Já era, acabou. E aí vamos lá. O Sport já está virtualmente rebaixado já faz umas 5 rodadas, que enfiou-se a pá de cal de vez, porque na prática está rebaixado desde a 10ª. O Juventude para mim caiu no jogo contra o Fortaleza. Aquele jogo lá, o Juventude para mim foi rebaixado, já era, acabou. O Fortaleza caiu hoje, só resta vitória na briga. E aí amanhã, o clássico de amanhã é crucial. O Bavi de amanhã é crucial. Pro Vitória ter alguma chance de escapar. Tem que vencer. O Bahia amanhã pode se aproximar do G4, porque o Mirassol venceu, então não vai entrar no G4, e ainda rebaixar seu rival para a Série B. Porque amanhã é um jogo chave. É um jogo chave para definir. Vai cair, não vai cair. Quando chegar lá no final do campeonato, a gente vai lembrar daquele jogo. Ó, o Vitória caiu aqui. Ou o Vitória se salvou do rebaixamento aqui. Aquele jogo deu um ânimo pro Vitória se salvar. Vamos ver. Eu espero que o Bahia ganhe e rebaixe a galinha para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso é papo para depois. Para amanhã, pro pré-jogo de amanhã. Papo para mais tarde nesse vídeo aqui, talvez. Agora, eu tenho que começar falando de Fortaleza e Vasco, porque foi o jogo mais importante, como eu falei lá no início do vídeo, e também porque foi bizarro, cara. Foi bizarro, tá? Bom, estatística para vocês aqui. 27 finalizações do Fortaleza contra 6 do Vasco. Aí você pensa, pô, o Fortaleza amassou o Vasco. De fato. No segundo tempo, o Fortaleza amassou o Vasco. O Vasco só não tomou empate por causa de Léo Jardim. Bizarro, né? Os dois jogos foram muito parecidos. Tanto Sport e Ceará, quanto Fortaleza e Vasco. Tecnicamente, foi uma porcaria, como já era de se esperar. Os times não são aquele primor técnico, não é um Barcelona, Liverpool, um Real Madrid e Juventus pela Champions League. Você está assistindo uma rodada dupla de times que estão na lanterna e na vice-lanterna do campeonato. De um Ceará que está no meio de tabela. De um Vasco que tem até um time bom, um time encaixado, está no meio de tabela, mas que hoje não jogou tão bem não, tá? Convenhamos, hoje o Vasco não foi tão bem não. Tem aqui... Venceu por 2-0, conseguiu um baita contra-ataque no segundo gol. No primeiro tempo não fez nada de absurdo, mas o Fortaleza também só finalizou 2 vezes. Primeiro tempo não foi nada demais e o Vasco achou o gol no final com o Ryan, numa falha absurda do Lucas Sacha. Vamos lá, cara. Eu tenho que mostrar os gols. Eu tenho que começar mostrando os gols do Fortaleza pra vocês. É bizarro, tá? É bizarro, galera. Olha o primeiro gol. Galera, quando eu vi esse lance aqui pela primeira vez, ao vivo, e depois no replay lá do WhatsApp, né, que mandam nos grupos do WhatsApp, eu dei muita risada, eu dei muita gargalhada. Não é possível. O primeiro tempo, como eu falei, foi uma porcaria, foi muito ruim. Assim como o Sport Ceará também, boa parte também foi uma porcaria. Esse jogo aqui não tava nada demais, o Vasco não tava fazendo nada demais. Fortaleza também não, mas o Vasco não tava fazendo nada demais, meu amigo.
E aí o Vasco tem um jogador expulso. Você pensa, pô, um alento pro Fortaleza. Agora vai. Agora a tal da chave vai virar. A chave que não virou o ano inteiro, agora vai virar. Aí acontece isso aqui. Jogada do Fortaleza no meio de campo. Jogando Fortaleza no campo de ataque. Atacando. Aí, bola da grande área, Robert Renan tira. Aí você pensa, pô, Robert Renan tirou a bola de lá, não vai acontecer nada, né? Foi só uma tirada de jogo normal do zagueiro, não vai acontecer nada, né? Pois é, a cabeçada do Piton, olha a defesa do... Olha o Lucas Sacha, cara. Olha a defesa do Fortaleza, é bizarro, meu. Olha isso aqui. Olha isso, mano. Cadê a recomposição? Ninguém recompõe, tá todo mundo parado no meio de campo. Olha isso aqui, meu irmão. É bizarro, meu. Aí, Ryan, você deixa o Ryan livre, pra você nem tentar... Olha o zagueiro do Fortaleza. Ao invés dele dar o bote no Ryan, ele tá correndo pra cá. Ele tá correndo pra trás. Ele tá correndo pro outro lado. Olha isso, meu irmão. É bizarro esse time do Fortaleza, meu amigo. Ó, 1-0 pro Vasco, gol do Ryan. Com o Vasco com 1 a menos dentro de campo. O Vasco sem jogar absolutamente nada. Aí vem o segundo tempo. O que é que o Vasco jogou? Absolutamente nada. O Vasco se retraiu. O Vasco ficou atrás, tentando um contra-ataque. E não conseguiu contra-ataque o jogo inteiro. Só foi conseguir lá no final do jogo. E adivinha? 2-0 pro Vasco. Porque o Fortaleza tem uma defesa que se você chegar 3 vezes, você faz 2 gols. Foi basicamente o que aconteceu hoje, né? O Vasco finalizou o quê? 6 vezes pro gol. 6 vezes total, né? No caso. 3 vezes em direção ao gol. Fez 2 gols. É a defesa do Fortaleza. É essa piada de gol que o Fortaleza toma. E o segundo gol, mesma coisa. Olha o segundo gol do Vasco, cara. Um contra-ataque, uma aula de contra-ataque do Vasco. Aqui a bola é na direita, né? O Vasco contra-ataca por aqui. E aí vai sair a jogada aqui pela direita. Presta atenção, ó. Presta atenção no goleiro. Olha o goleiro Breno. Olha o rebote que ele dá, meu amigo. E ainda é bizarro. Olha o rebote que ele dá, meu amigo. Olha o rebote. E aí o David foi e marcou o segundo gol do Vasco, matando o jogo. David rebaixou o Fortaleza para a Série B de 2026. Esse gol aqui que vocês estão vendo foi o gol que sacramentou a pá de cal. O Fortaleza está rebaixado para a Série B de 2026. Uma defesa que hoje foi muito mal. O Vasco também foi muito mal defensivamente falando. Léo Jardim salvou o Vasco. Aí vamos lá, segundo tempo, né? Fortaleza atacou. Perdeu um caminhão de gols. Léo Jardim defendeu a bola na pequena área. Uma defesaça milagre do Léo Jardim. Tem uma bicicleta também que ele defendeu. Eu contei umas 3 defesaças do Léo Jardim hoje, que enche seus olhos. Então, o Léo Jardim evitou que o Vasco sofresse empate hoje. E isso fala muito do Vasco também. Você tomar pressão desse Fortaleza, tudo bem. Estava com 1 a menos. Estava jogando lá. Mas desse Fortaleza patético, pelo amor... É bizarro. Os dois times foram bizarros hoje. Pelo amor de Deus, cara. E aí o Fortaleza atacou. Até merecia empatar o jogo. Merecia. Mas aí, meu amigo, o Vasco chegou uma vez e fez o gol. Porque a defesa do Fortaleza é patética. É bizarro. Parece que toda vez que você atacar o Fortaleza, você vai fazer o gol. Você não precisa atacar o jogo todo, não. Uma chance. Se tem uma chance, você vai fazer o gol. Não precisa. Se você ficar o jogo inteiro parado, sem fazer nada, só parado, tocando a bola ali no campo de defesa, defendendo. Se você tiver uma chance no final, você vai fazer o gol. Mesmo que a defesa esteja toda apostada e com facilidade ainda. Porque essa defesa é uma piada, meu irmão. A defesa do Fortaleza, deixa eu atualizar para vocês aqui. A defesa do Fortaleza, deixa eu dar F5 aqui que pode estar desatualizado, né? Vamos lá. A defesa do Fortaleza sofreu até agora 43 gols no campeonato. É muita coisa. O Fortaleza fez 27 jogos. O dobro disso foi gols sofridos praticamente. É inacreditável. Fortaleza está rebaixado e o Vasco está com 36 pontos. O Vasco está em 9º lugar. Vamos convenhar, né, galera? O Vasco se salvou da Série B. O Vasco não vai cair para a Série B. Deixa eu até olhar a tabela do Vasco aqui. O Vasco tem que vencer basicamente 3 partidas, colocando 45 como o número de segurança. Mas, vamos colocar 43, tem que vencer 2 e empatar 1. Vai pegar o Juventude em São Januário, e aí pegar aqui também o Vasco, o Internacional em São Januário. Vence esses 2 jogos aqui, já vai a 42 pontos. Aí acho o empate aí, sei lá, acho o empate contra o Mirassol em São Januário, 43. Aí empata com o Grêmio, pronto, já foi, já escapou. Aí empata com o Atlético Mineiro, 45, pronto, já foi, já escapou. O Vasco não vai ser rebaixado para a Série B. E, cara, esse é o campeonato de Brasileirão com menos emoção da briga para não cair, que eu já vi em toda a história. O Vitória se arrombou. O Santos venceu o Corinthians, o Vitória tá arrombado, o Vitória tá lascado. Vai ter que vencer o Clássico amanhã e a gente vai rebaixar vocês para a Série B, essa é a verdade. Mas vamos lá, né? Depois a gente fala dessa tabela aqui. Agora bora para Sport Ceará. Cara, é um empate broxante, hein? O jogo foi broxante ali no primeiro tempo. Até os 17 minutos não tinha tido uma finalização a gol em jogo. Uma só sequer. É isso aí mesmo. Até os 20 minutos não tinha uma finalização a gol.
Aí o Ceará foi um jogo equilibrado, né? Uma hora o Ceará tava bem, outra hora o Sport tava bem. O Ceará obrigou 2 defesas ali do Gabriel, o Sport também teve chance com o Cândido, mas o primeiro tempo foi bem fraco. Aí vem o segundo tempo, eu acho que o Sport foi até melhor se você pegar a média geral do segundo tempo. Os goleiros foram muito bem, o goleiro do Ceará fez milagre, o Gabriel também fez milagre pelo lado do Sport. Olha a estatística, finalização, 17 para o Sport contra 15 do Ceará. E eu acho que reflete bem o que foi o jogo. Foi um jogo bem equilibrado, com 8-6 finalizações em direção ao gol do Ceará em relação ao Sport, né? Foram 2 jogos com bastante chute a gol, né? Os goleiros foram bem exigidos aí, mais o Léo Jardim e os goleiros do Sport Ceará. O goleiro do Fortaleza, o Breno, não foi tão exigido assim, mas quando ele foi exigido, ele tomou 2 gols, né? 58% de posse de bola do Sport, é normal, o Ceará nunca tem muita mais posse de bola do que o adversário, e foi bem equilibrado. Foi lá e cá, e aí o Sport tomou gol ali no final do segundo tempo, com o Pedro Raul, uma bela jogada do Ceará, uma pré-assistência do Vina, finalmente o Vina mostrando serviço, né? Bola enfiada no PH, no Pedro Henrique, que cruza na área e Pedro Raul faz 1-0 pro Ceará. Aí você pensa, o Sport é bizarro, né? O Sport joga bem, o Sport oscila muito. Faz uma boa partida com o Cruzeiro, aí faz uma partida patética com o Atlético Mineiro. Hoje, o segundo tempo, fez uma boa partida ali, eu diria, melhor do que o Ceará no segundo tempo. Teve várias chances de gol. O Sport, quando empatou o jogo, poderia ter virado o jogo. Teve uma chance do Derek Lacerda que foi bizarro. Ele driblou o goleiro, aí tocou pro meio e o Sport perdeu um gol cara a cara com o goleiro, não, sem goleiro. O gol vazio. Poderia ter empatado, ter virado o jogo também numa bola na grande área, uma cabeçada pro chão, que obrigou ótima defesa do Bruno Ferreira. Então, é um jogo que qualquer um poderia vencer. Mas no final ali, ficou um pouco mais pro Sport, tá ligado? E segundo tempo, eu acho que o Ceará também teve chance, mas o Sport esteve mais perto de vencer. E tá aí o gol do Ceará, 1-0 pro Pedro Raul. E o Sport joga bem, cara, e não consegue vencer. É bizarro. Se você parar pra analisar, nos últimos jogos, o Sport empatou várias partidas, né? 11 empates no campeonato. Tudo aqui foi com o Daniel Paulista. Eu acho que nos últimos 13 jogos, se eu não me engano, posso estar errado, o Sport empatou 10 e venceu 1 e perdeu 2, alguma coisa assim. Ou seja, o Sport deixou de perder, mas também não tem ganhado. 2 triunfos no campeonato. 2 triunfos no campeonato. Se metade dos empates do Sport fosse jogos ganhos, o Sport estaria aqui com os 27. Já estaria aqui, ó, brigando pela permanência na Série A. Mas não consegue porque o time é incompetente. O jogo de hoje provou isso, o time é incompetente. O time só tem um poder de reação, só coloca uma pressão maior no Ceará quando toma gol de empate. Quando toma gol de empate, não. Quando toma gol que o deixou atrás do placar. Aí é foda, meu irmão. Aí não dá. Aí você não vai pra canto nenhum. Aí tá o gol de empate do Sport, tá aí com o Igor Cariús. A bola alçada na grande área. A cabeçada do Cariús, 2 gols de bola aérea, né? E o empate aí, 1-1. E aí, cara, esse empate é broxante. Por quê? Esse empate não muda nada, praticamente. O Sport continua aqui virtual rebaixado, ganhou um pontinho, e o Ceará tá com 35 aqui, 10 pontos à frente do Vitória. Se vencesse, eu cravaria a permanência. Agora, eu não cravo a permanência, mas um pontinho ajuda aí pro Ceará. Tá aqui com 35, e agora precisa de 8 pontos, vai. Precisa vencer 2 jogos e empatar 2. Tô colocando um 43 porque eu acho que a régua esse ano vai ser baixa. Vai, vence o Internacional, vence o Clássico Rei, aí, sei lá, empata com o Atlético Mineiro e empata com o Fluminense em casa. Já escapou do rebaixamento. Agora, será que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Porque não é garantia nenhuma, tá? O Atlético Mineiro dá pra pontuar, dá pra empatar lá. O Internacional dá pra vencer em casa. O Clássico Rei dá pra vencer em casa. Aí já tem aí 7 pontos. 7 pontos, meu amigo. 7 pontos. O Ceará tem que fazer muito esforço pra ser rebaixado, tá? Mas muito esforço mesmo. Tá com 35. E aí, vamos lá, né? Agora bora partir pra a tabela de classificação. Antes disso, bora falar dos outros resultados, né? O Flamengo venceu 3-0 o Botafogo, bizarro, né? Os 2 times da luta pelo título venceram. Palmeiras deu 5-1, trouxe do Bragantino, e o Flamengo trouxe do Botafogo 3-0. E o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro de São Paulo, hein? É aquilo, meu amigo, que eu falei hoje de manhã, que eu falei no vídeo hoje mais cedo. O Cruzeiro tá fora. Hoje o Cruzeiro se saiu da briga pelo título. Hoje o Cruzeiro se saiu, já era. 53, 8 pontos atrás, Palmeiras com jogamentos vai abrir 11 pontos de vantagem. Então, meus amigos, o Cruzeiro já era, o Cruzeiro não vai lutar pelo título e está entre Flamengo e Palmeiras. E o fato do Flamengo ter ganho hoje e do Palmeiras ter ganho hoje coloca mais emoção ainda para o jogo da próxima rodada, para o Flamengo e Palmeiras. Porque se o Palmeiras vencer, abre 6 pontos. Já era praticamente. Se o Flamengo vencer, empata. E teremos emoção até a última rodada na briga pelo título, caso o Flamengo vença. Se o Palmeiras vencer, aí complica. Se der empate, o Flamengo se complica, mas está vivo ainda, pelo menos. Agora, se o Palmeiras vencer, no Maracanã, pintou o campeão. Para mim, pintou o campeão.
O Mirassol venceu o Internacional, né? 3-1, bizarro, meu amigo. Eu falei bizarro quantas vezes nesse vídeo, várias vezes, né? É bizarro, pô. O Mirassol abriu 6 pontos em relação ao Botafogo, pô. No G4 do Brasileirão. Abriu 6 em relação ao Bahia. Mas o Bahia tem 2 jogos a menos. O Bahia tem 2 jogos a menos. E amanhã pega o Vitória, pra rebaixar o rival. O Bahia vai a 46 e fica a 3 do Mirassol. Mas aí é papo pra amanhã. O Mirassol está muito perto da Libertadores da América. É bizarro, né? O Mirassol tem 43. Se a gente colocar 62 para pré-Libertadores, que pro Mirassol tá de bom tamanho, né? Pro Mirassol tá de muito de bom tamanho. O Mirassol precisa vencer 4 jogos. Empatar 1. 13 pontos. O Mirassol pega o Sport, 3 pontos. Aí o Mirassol pega o Vitória, 3 pontos, 6 pontos. Aí pega o Ceará, 9 pontos. Vamos botar um triunfo contra o Ceará. Aí empata com o Vasco, 10. Aí empata com o São Paulo, 11. Aí acha o empate contra o Santos, 12. Já tá na Libertadores. É bizarro, o Mirassol vai para Libertadores, meus amigos. O Mirassol vai para Libertadores. Bom, algum outro resultado? Não, né? Já falei todos aqui. O Santos venceu o Corinthians por 3-1. Pois é, agora vamos para a tabela. O Santos venceu o Corinthians por 3-1. Ou seja, complicou ainda mais a galera que luta para não cair, que tá na zona de rebaixamento. Meus amigos, já era, cara. Para de se iludir. Para de se iludir. Fortaleza já era, Juventude já era, Sport já era. E se o Vitória perder amanhã, eu só não vou cravar 100% que o Vitória tá rebaixado, caso eu perca o Clássico amanhã. Porque a tabela do Vitória não é tão desgraçada assim, não. Pare pra analisar. Tem o Clássico Bavi, aí pega o Santos da Vila. Olha só. Olha só. Olha o que pode se desenhar. Se o Vitória amanhã vencer o Bahia, Deus me livre e guarde, espero que não aconteça. Se o Vitória vencer o Bahia, esse jogo aqui vai parar o Brasil. Uma briga para não cair, vai parar o Brasil. Segunda-feira, 20 de outubro, 9h30 da noite. Vai parar o Brasil esse Santos e Vitória aqui. Com certeza. Porque aí fica 3 pontos de frente. Aí é final. Aí é como se fosse a final da briga para não cair. Se o Vitória perder do Bahia, esse jogo aqui também é uma final pro Vitória. Perder do Bahia, se perder do Santos também, aí pronto. Aí se o Vitória perder amanhã do Bahia, eu não cravo ainda. Se perder do Santos, eu vou chegar aqui e vou cravar 100% o Vitória rebaixado da Série B. Fato é, se o Vitória perder o Clássico amanhã, a chance de cair aumenta para uns 95% lá. E por aí. Eu não sou matemático não, mas estou chutando aqui. Para mim, é nessa casa aí, na casa dos 95% de chance. Mas vamos lá, pega o Santos, pega o Corinthians em casa, dá para você empatar o jogo, vai um ponto. Pega o Cruzeiro, derrota. Aí vem, né? Pega o Internacional, que é freguês do Vitória aqui no Barradão, dá para vencer, 4 pontos. Aí pega o Botafogo, derrota, 4 pontos. Só que pega o Bragantino, dá para você pontuar esse jogo, você vencer, 7 pontos. Aí pega o Vitória, o Sport, 10 pontos. Pega o Mirassol, dá para você pontuar, 11. Aí Palmeiras e São Paulo, 12. Mesmo assim, o Vitória faz uns 12 pontos nessa tabela que eu projetei aqui pro Vitória. Meus amigos, 12 pontos, o Vitória sairia de 25 para 37. É complicado. É complicado demais. Eu não consigo projetar um Z4 diferente desse. É muito complicado. Já faz umas 10 rodadas que o Z4 está desenhado. Eu não consigo. Para mim, eu vou ficar, agora sim, eu vou ficar muito surpreso, mas muito surpreso, se o Z4 mudar. Se o Santos for rebaixado, veja bem, o Santos é o 16º colocado e a gente não consegue ver o Santos como candidato a cair, pô. É bizarro, pô. O 16º colocado, pô. Com o Vojvoda voando lá no Santos, agora venceu o time. Voando não. Palavra muito forte. Mas, pelo visto, começou a engrenar. Deu 3-1 no Corinthians hoje, no Clássico. O Corinthians é o 12º colocado agora. Então o Vojvoda começou a engrenar. E o Fortaleza, hein? Meu amigo, o Vojvoda pode ter rebaixado o Fortaleza hoje. Vencendo o jogo lá contra o Corinthians, aumentando a diferença para 7 pontos. Pois é, mas muitos aí achavam que o problema era Vojvoda, Fortaleza. E de fato, mereceu ser demitido, porque o trabalho era patético. Mas quem achava aí que sem Vojvoda, com outro treinador, o Fortaleza ia melhorar, ia galgar grandes saltos aí no campeonato, não ia não. Mas não ia mesmo. Então tá aí. O Santos com o Vojvoda tem um bom time, vai escapar. O Internacional tem que abrir o olho, mas perdeu o primeiro ação hoje, mas tem time para escapar também. O Atlético com o São Paulo empatou hoje, né? Veja só, hein? Eu não vi o jogo, tá? Mas o Cruzeiro tava com a menos. E o Atlético empatou, não conseguiu vencer. Enfim, também tem time para escapar, o Grêmio também. Meus amigos, eu vou ficar surpreso. Vou ficar muito surpreso se for algo diferente disso aqui, tá? Enfim, 20 minutos de vídeo. Passei a regra em geral aí. O Fortaleza venceu, o Sport empatou. Empate broxante. O Fortaleza venceu o quê, pô? O Fortaleza perdeu do Vasco. Tomou lapada. É o sono, galera. É o sono. Tô com sono. Tomou 2-0 do Vasco. E é isso, tá? Amanhã tem pré-jogo, Vitória e Bahia. Amanhã, galera, eu acho que vai sair só esse vídeo só amanhã. Aí depois, no outro dia, ou até, se sobrar tempo amanhã, eu vejo
algumas informações de futebol aí que tiverem, que tiverem, né? Que amanhã eu vou no dentista, tá? Então, até amanhã, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até a próxima, tá? Fui.